estava meditando na palavra e me veio ao coração um personagem bíblico que quase não falamos sobre ele. Na verdade, sobre ela. Aliás, ela teve uma relevância muito grande na história e quase não é mencionada nos nossos púlpitos. Ela era de Nazaré, uma jovem comum, um coração puro, um olhar sincero. E ninguém imaginava que naquela pequena vila na Galileia o Senhor escolheria o ventre de uma mulher tão simples para abrigar a esperança do mundo. Você já deve saber que eu estou falando de Maria. O início da sua história está registrado no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, versículos 26 ao 38. Maria não foi escolhida pela sua posição nem pela sua aparência, mas pelo seu coração, um coração disposto a servir. Porque quando Deus escolhe, Ele escolhe não somente os grandes, Ele chama quem está disponível para cumprir a sua obra, a atender o seu chamado. No versículo 28, o anjo Gabriel anuncia: Alegra-te, agraciado, o Senhor é contigo. Maria se perturba, mas ouviu com atenção. Ela ouve o impossível, que seria a mãe do Filho do Deus Altíssimo. E sem entender, ela apenas responde: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Foi assim, em meio ao silêncio de uma fé simples e pura, que o Verbo se fez carne. Deus entrou no mundo através do sim de uma mulher. Maria não apenas gerou um filho, ela gerou a promessa. Carregou no seu ventre aquele que havia criado os céus e a terra. O Espírito Santo a envolveu com seu poder e agora habitava no meio dos homens. Ela viu a promessa crescer diante dos seus olhos. Ela viu Jesus correr pelas ruas de Nazaré. Viu Jesus aprender as Escrituras, a Jesus crescer em sabedoria e graça. Maria viu as suas mãos tocarem os enfermos, viu a sua palavra transformar corações, viu multidões seguir Jesus e também viu o peso de cada passo que ele dava. E Maria também viu seu filho subir ao Calvário. Ali aos pés da cruz ela permaneceu firme. Não como quem desistiu, mas como quem entendeu que a vontade de Deus é maior do que a dor. Ela ouviu o grito que rasgou o céu: está consumado. E compreendeu, a missão estava cumprida. Aquela que um dia disse sim ao anúncio do anjo, agora dizia amém ao propósito eterno. Ela entregou o filho ao Pai, sabendo que o plano não terminava na morte, mas floresceria na sua ressurreição. Dias depois, lá estava ela novamente, no cenáculo, junto aos discípulos, esperando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. E quando o Espírito veio com vento e fogo, Maria estava ali. A mesma mulher que um dia havia sido envolta pela presença do Espírito, agora estava inaugurando a igreja com uma nova era de fé e poder. Maria nos ensina que a fé verdadeira não termina com um milagre, mas continua com um propósito. Que a obediência não é um ato isolado, é um estilo de vida. E quando o Espírito Santo encontra um coração disposto, ele faz nascer a promessa do Senhor nos nossos corações. Maria foi escolhida, mas toda a glória sempre pertenceu a Deus. Ela foi favorecida, mas a graça sempre foi dele. Ela foi um instrumento, mas o milagre sempre foi Deus quem fez. E assim conosco também. O mesmo Espírito que gerou vida no ventre de Maria é o mesmo que hoje gera Cristo dentro de nós. Todas as vezes que dizemos sim ao seu chamado, quando dizemos cumpra-se em mim segundo a tua palavra, o céu volta a se mover e o reino volta a nascer na terra. Devido a algumas más interpretações ao longo dos séculos, dos anos, muitos de nós acabamos criando certas más impressões sobre alguns personagens bíblicos e com isso deixamos de aprender as preciosas lições que eles têm para nos ensinar. Maria talvez seja um desses. Muitas vezes lembrada de forma extrema, ou por adoração indevida, ou por esquecimento injusto, ela acabou ficando entre os dois extremos, quando na verdade foi apenas uma serva que disse sim e permitiu que Deus fosse tudo nela. E quem aprende com Maria aprende a confiar, mesmo sem entender, a permanecer sem precisar aparecer e a deixar o Espírito Santo fazer o impossível dentro do comum. Maria não dividiu a glória de Deus, ela refletiu. Todas as vezes que olhamos para a história de Maria, entendemos o que Deus é capaz de fazer através de um coração totalmente disponível. E que o Senhor ache em nós também um coração tão disposto e obediente quanto o dela.